A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira, sejam todos bem-vindos, irmãos que nos assistem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em qualquer outro estado, e aqueles também que nos acompanham através do satélite em toda a Europa, Oriente Médio, uma parte da África também. Olha, onde esta programação estiver chegando neste momento, recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma semana e teremos muitos dias pela frente para compartilharmos a mensagem da graça de Deus, para falarmos daquilo que edifica, que gera mudança, que gera transformação na vida de todos aqueles que recebem esta palavra como sendo algo de Deus, como sendo uma palavra inspiradora, como sendo a própria voz do Pai para as nossas vidas. Durante esta semana, vamos ainda estudar o tema pacificadores. E o tema específico é pacificador é entre vocês dois. A Bíblia nos orienta que quando temos alguma situação, algum conflito, nós devemos chamar a pessoa que está envolvida no conflito ou as pessoas para tentarmos resolver da melhor forma possível. E se não conseguirmos, então a Bíblia orienta o que devemos fazer em seguida. Mas é importante que nós busquemos esta união diretamente com o nosso próximo, que nós busquemos a solução do conflito, que não andemos falando das pessoas, que não andemos utilizando a nossa boca e a nossa confissão de forma errada, mas que procuremos realmente resolver os conflitos à luz da Bíblia Sagrada. Esta é a orientação bíblica e nós vamos, é claro, assistir o nosso apóstolo pregando de forma maravilhosa, como sempre o faz. Mas antes eu quero deixar um convite para hoje às 7h30 da noite. Logo mais, atenção, irmãos que nos acompanham, estejam atentos àquilo que Deus irá gerar através do nosso culto de oração, intercessão e milagres. Este culto, que tem a direção do meu esposo, o bispo Sérgio Costa, juntamente com a sua equipe de intercessores, tem gerado um diferencial tremendo no nosso ministério. Deus tem agido, vidas têm sido tocadas, tem recebido milagres de Deus. O Senhor tem verdadeiramente respondido às orações que são feitas na casa dele todas as segundas-feiras às 7h30 da noite. Então nós queremos que você integre o nosso time de intercessores, este grupo que realmente tem prazer em clamar, em orar, em pedir, em buscar em Deus o milagre e a solução. Se você não está no Rio de Janeiro, você pode acessar igrejacristovive.com.br e orar conosco. Pode enviar o seu pedido de oração através do WhatsApp, através de uma de nossas páginas de rede social. Você pode interagir conosco de diversas formas, mas o importante é que você ore, que você mantenha o foco, que você saiba que a oração não é mais uma alternativa, mas é a solução para as questões das nossas vidas. Logo mais às 7h30 da noite, na Rua Maricá 320, Campinho. Agora sim, nós vamos começar a assistir o tema pacificador
é entre vocês dois. Daqui a pouco eu estarei de volta. O tema de hoje é o pacificador somente entre vocês, os dois. Diz assim a palavra do Pai: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Que esta palavra abençoe todos os corações. Senhor Jesus, os nossos corações estão abertos. Nós não rasgamos a roupa, nós rasgamos o coração. Ele se abre para ouvir, para sentir, para experienciar, para receber a semente da palavra. A palavra é viva, a palavra é cortante, ela separa juntas, medulas, alma e espírito. E ela penetra até o mais profundo do coração, para discernir os intentos do coração. Estamos aqui para aprender todos. E segundo aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja, nós vamos ouvir. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, meu irmão. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, muito obrigado pela honra que você me dá de estar aqui esta noite. Uma noite durante a semana, complicada, dificuldades de trânsito, mas você não abriu mão do seu compromisso, da sua chamada de estar na casa do Pai. E eu hoje vou falar sobre este pacificador, porque eu queria começar por dizer à igreja que todo conflito é uma grande oportunidade, na realidade, de se servir ao próximo em nome de Jesus. Nós vemos pessoas tão sobrecarregadas, pessoas com tantos problemas, pessoas que às vezes têm tensões conflituosas tão grandes, que precisam de alguém que ajude a carregar os seus fardos e as suas cargas. Esta pessoa que ajuda a carregar fardos se chama o pacificador. Veja como é que Paulo diz isso em Gálatas 6:2. Ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, a fim de cumprirdes as leis de Cristo. Pastor, como é que eu posso levar a carga de uma pessoa? A Bíblia não diz que cada um leva a sua, é verdade. Mas levar a carga de uma pessoa é às vezes quando você dá um conselho, quando você dá um exemplo, quando você ajuda a solucionar em nome de Jesus um conflito. Você sabe que às vezes as pessoas precisam de ajuda, alguém que as ajude a ver onde elas estão erradas. E se você é um pacificador, você pode ajudar alguém dizendo: olha, isto aqui é errado, esta área você pode mudar. Porque muitos dos conflitos, eu já tenho mostrado aqui, começam aonde? Muitos não, todos os conflitos começam onde? Na guerra que o coração do ser humano faz. É muito importante, assim como um filho precisa que o pai e a mãe os orientem, o pacificador tem esta função. Quando você tem a coragem, com mansidão, de mostrar a alguém que ela está errada, e esta pessoa precisa de mudar, e muda, Jesus disse que nós ganhamos o irmão. Então, às vezes nós precisamos de alguém que ajude, porque às vezes os conflitos são muito prejudiciais. Eu tenho explicado aqui na igreja, e lhe digo isto pelo conhecimento de causa que eu tenho, desde 1970, que o Brasil entrou numa litigiosidade tão grande, tão desenfreada, que hoje em cada 2 brasileiros, um está litigando alguma coisa, um tem uma causa. Eu estava hoje, inclusive, a termos de ilustração, eu estava lendo o jornal O Globo, e diz aqui: a Câmara aprova mediação para a solução dos conflitos na Justiça. Eles dizem aqui algumas coisas assim: a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ontem um projeto
para criar mediação, uma via rápida da solução de conflitos por meio da negociação entre as partes para desafogar o judiciário. Amados, são mais de 100 milhões de litígios, 100 milhões. Então os deputados estão dizendo o seguinte: o projeto ajudará a reduzir o número de 100 milhões de processos e vão ajudar as possibilidades nas mediações extrajudiciais, vão contemplar desde desavenças entre vizinhos até conflitos entre órgãos do setor público. E disse um dos deputados: e isto vai exigir uma mudança cultural, porque a nossa cultura nacional é muito voltada para o litígio. E claro, se isto está aqui já tratado pelo governo, o governo tem uma noção que a Igreja de Jesus deveria ter muito mais firme e forte. Se existe uma preocupação do governo para ajudar nos conflitos, dizendo é preciso termos uma cultura da paz, significa que o nosso país não tem uma cultura de paz, tem uma cultura de litígio. Então, meus irmãos, quando se está falando em pacificador, em restaurar, nós não estamos ensinando o povo apenas a confrontar as pessoas. Jesus disse: olha, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele. Então, o que isso quer dizer? A base para uma restauração qual é? É, em primeiro lugar, não condenar as pessoas. Não condenar as pessoas. Se você vê uma pessoa que está pecando, ou pecou contra você, e você vai arguir, e esta pessoa te ouve, você ganhou este irmão, acabou o problema. O grande drama é que, como as pessoas vivem numa cultura litigiosa, uma cultura de guerra, uma cultura de tribunal secular, essa cultura acaba por entrar na vida dos crentes, o que é proibido. Por Deus é proibido. Então nós sabemos que quando você vê uma pessoa em pecado, que gerou um conflito, ouça, amado, esta pessoa está presa, espiritualmente já está aprisionada. Então o pacificador é alguém que não permite a desavença, torna a contenda numa solução e não permite controvérsias loucas. Porque a tendência de uma pessoa quando erra não é dizer assim: olha, perdão, eu errei. É assim: eu errei, não errei nada, foi o diabo, foi o pastor, foi o irmão, foi isso, foi aquilo. Isso é a tendência das pessoas. E nós não podemos permitir esse espírito entre nós, nas nossas famílias. Porque se você não educa o seu filho a reconhecer os erros, esse seu filho vai ser criado com problemas graves de conduta. Então, para dar início a uma reconciliação, o que a Bíblia diz? Existem dois caminhos. É um problema entre marido e mulher, entre vizinhos, entre patrão e empregado, empregado, patrão. Estamos falando entre povo de Deus. Primeiro vamos falar entre o povo de Deus. Então como é que Deus disse para fazer uma reconciliação? Ele disse: primeiro, face a face. O teu irmão pecou, vai arguí-lo. Só que neste vai arguí-lo, quem não é humilde não aceita. Por isso que a Bíblia diz: se ele te ouvir, porque a maioria não ouve, ou sai da igreja, das igrejas, ou vai embora, ou ameaça, ou diz que vai gravar. Oi, você sabe, isto é a cultura de um país que tem entre cada 2 habitantes um litigando. E Deus não quer essa cultura. Deus quer a cultura da paz. Então ele disse: vai ter com ele. Ou você usa o face a face, e eu recomendo aos casais, é inevitável que todo mundo tenha contendas. E quando houver uma contenda, um conflito, primeiro lugar, face a face, vai ter com ele e fala. Às vezes a esposa tem medo de falar, o marido tem medo de falar, mas a Bíblia diz: vai ter com ele, fala, explica, diz o que está no teu coração, abre o jogo, rasga o verbo, como dizem os portugueses. Depois: pastor, mas eu não tenho coragem de o fazer. Então entra a figura do pacificador.
Porque quando há uma querela qualquer, quando há um conflito, quando há um litígio, é muito importante, se a pessoa não tem condições do face a face, ter uma pessoa intermediária. Mas não é uma pessoa intermediária para tomar partido. É uma pessoa que vai reconciliar, que vai chamar a atenção, que vai dizer, olha as consequências. Você sabe que na Bíblia Sagrada existe um momento muito interessante entre um homem chamado Nabal, a esposa dele chamada Abigail e o rei Davi. O rei Davi, Nabal era um fazendeiro, tinha gado, tinha terra e tal. E havia muitos inimigos, e ele pediu ao rei Davi, com os seus 600 homens, que protegessem os rebanhos dele. Davi pôs os militares para defender, e houve uma hora que Davi foi em busca de uma recompensa. Disse, olha, nós trabalhamos para você, temos direito a uma recompensa. Portanto, a reação de Nabal foi tão grosseira, tratou tão mal Davi, que Davi ficou muito irritado, porque Nabal disse a Davi, Davi, na realidade tu és um escravo fugitivo, não te vou dar nada. E Davi quis se vingar, Davi quis matá-lo. Bom, começando pelo nome, Nabal quer dizer tolo. Esse homem tinha uma esposa formosa, bonita, linda, mas que tinha bom senso. Quando ela soube da loucura do esposo, a forma como ele maltratou o futuro rei de Israel, aquele que era um homem de guerra, que tinha um exército de 600 homens do lado dele, o que ela fez? Preparou uma cesta com comida, foi ter com Davi, disse, Davi, não leves em conta, meu rei, a loucura do meu marido, trouxe aqui presentes. O que ela fez? Ela levou uma palavra de reconciliação. Ela foi a intermediária. E você sabe que o rei estava tão irado, que quando essa senhora veio, fez a sua vênia, ofereceu a cesta de comida, a ira do rei foi tão controlada, que o rei disse, então eu não vou mais matar o teu marido, que foi um tolo, que me ameaçou, que foi errado na forma de conduta. E sabe o que aconteceu? 10 dias depois, Nabal teve um AVC e morreu. E o rei disse, puxa, essa mulher que ficou lá viúva, uma mulher bonita, mas de bom senso, reconciliadora, era tudo o que eu queria para minha esposa. Porque ela era uma quê? Reconciliadora. Era uma conciliadora. Era uma mulher que tinha bom senso. Porque ela foi capaz de abrandar um rei enfurecido. Sabe que Davi, quando se enfurecia, se enfurecia. E ela chegou, rei, tudo bem. O que o rei disse? Não estou disposto. Graças a Deus ninguém está vendo novela, hein? Sou eu. Agora todo mundo fala, não estou disposto. Então, rei, sabe uma coisa? O meu marido, sabe o que? Ele toma um remédio, está nervoso, toma ritmo enorme, tem um problema emocional, ele é bipolar. Perdoa, meu rei, olha só, eu te preparei aqui uma cesta de figos. Olha, fiz um pudinzinho de leite, fiz um pó de caramelo, não sei o quê. E o rei começou a olhar para aquela mulher e disse, poxa, ela veio oferecer a intermediação, a paz, a reconciliação. E Davi disse, puxa, aquele tolo tem uma mulher bonita de bom senso. E deve ter feito uma oração assim, Senhor, leva Nabal. Ele é um tolo, nem sei. 10 dias depois o homem estava morto, ele casou com ela. Então o que isso quer dizer? Muitas vezes uma pessoa intermediária, um pacificador, um ouvidor da igreja, um pastor, uma pastora, ela vai intermediar uma relação, porque às vezes a pessoa fica intimidada, às vezes a outra pessoa tem mais autoridade. Então, com respeito, com mansidão, ou a pessoa faz face a face, ou pede o intermediário. Gálatas 6:1 diz isso, se o teu irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, de vez em quando nós surpreendemos alguém em falta. Sabe o que a pessoa diz? A igreja é uma Babilônia,
o apóstolo é do demônio, ninguém é salvo nessa igreja, porque foi surpreendida em falta. Mas como é que o cristão verdadeiro, quem faz isso é o profano, o cristão verdadeiro diz assim: eu errei, peço perdão. Esta atitude aqui, amado, é muito difícil. Numa cultura de litígio, é muito difícil. Então ele diz: se você surpreender alguém, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, guarda para que não sejas também tentado. Então a Bíblia diz corrigir. Corrigir quer dizer o quê? Você não ficar neutro, porque quando você fica neutro perante uma injustiça, você está fazendo parte do agressor, parte do errado. Então é preciso que se juntem, ou para expressar o perdão, ou para confirmar o arrependimento, ou para promover a reconciliação. Então ele disse: se alguém tem alguma coisa contra você, vá lá. Então é muito importante quando se toma a iniciativa. O tema de hoje é o pacificador somente entre vocês, os dois. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir a uma mensagem pregada, ministrada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, que tem como tema pacificador entre vocês dois. A Bíblia nos orienta de forma muito clara a melhor forma de nós resolvermos os conflitos da nossa vida, que é de nós chamarmos o nosso irmão, conversarmos, buscarmos direção em Deus para que esses conflitos sejam solucionados. Esta e todas as outras mensagens do seminário Casa sobre a Rocha estão disponíveis dentro do nosso site igrejacristovive.com.br. Lá também você poderá assistir ao vivo todos os nossos cultos, inclusive o culto de hoje. Logo mais às 19h30 nós teremos o nosso culto de oração, intercessão e milagres, que tem a direção do meu esposo, o bispo Sérgio Costa, e sua equipe de intercessores. Logo mais às 19h30. Dentro do nosso site também você vai encontrar todo o material para o seu crescimento na graça, no conhecimento, para que você evangelize também outras pessoas. Temos muito material que você pode imprimir e temos também uma livraria virtual, onde você vai encontrar mais de 150 títulos de livros publicados pelo nosso ministério, todos tendo como base as pregações do nosso apóstolo, as séries que são ministradas no altar da nossa sede internacional, igrejacristovive.com.br. E se você ligar agora para o nosso ministério, você receberá gratuitamente um presente do nosso apóstolo, este livro que tem como título Profecias para o ano de 2015. Nós tivemos no nosso culto de Réveillon muitas palavras proféticas ministradas pelo nosso apóstolo para a vida dos filhos de Deus, para aqueles que realmente acreditarem e se apegarem a essas verdades como algo motivacional para viverem este ano de 2015. E nós queremos que você leia, receba para a sua vida e tenha este livro como inspiração. Basta que você ligue, é gratuito, é um presente. Ligue 0 operadora 21 3017 90 90. Nosso programa está chegando ao fim, mas ainda nos encontraremos até o final desta semana. Eu quero declarar para você um dia muito abençoado, uma semana muito frutífera para a glória do Senhor. Fique ainda com um momento de louvor e adoração. Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Nada mais me separa do amor daquele que me amou. O seu
de Sarão, o princípio e o fim. Ele é santo. Só Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus, 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 nada mais me separa, nada poderá nos separar do amor de Jesus, daquele que me amou. O seu nome é santo, és o meu Senhor, ó brilhante estrela da manhã, tu és o príncipe da paz, tu és o cavaleiro, fiel e verdadeiro, tu és o lírio dos vales, a rosa de Sarão, o princípio e o fim. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.